23 de setembro, evidências da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15 em diante. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevivem até agora, porém alguns já dormem, morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, ali na estrada de Damasco, né? Então, hoje se duvida em muitos lugares, muitas pessoas duvidam da ressurreição de Jesus. Porque nenhum dos deuses adorados no mundo todo tem uma história assim, que morreu e ressuscitou. Só Jesus Cristo. Então, muitos que não, desde o tempo de Jesus, os saduceus não acreditavam em ressurreição, viram Lázaro que foi morto e ressuscitou, mas mesmo assim não acreditavam na ressurreição. E a Bíblia mostra evidências claras no Novo Testamento, logicamente, da ressurreição de Jesus. Não foram apenas palavras, mas primeiro as mulheres estavam com dificuldades, né? Que tirar a pedra, primeiro que era muito pesada, e segundo, como que ela passaria pelos guardas? Já que Pilatos, a pedido dos fariseus, pediram para colocar o centurião, com mais de 100 soldados ali, durante pelo menos 3, 4 dias, porque ele, segundo os fariseus, disse que ressuscitaria no terceiro dia. E se os discípulos roubassem o corpo e inventassem que ele ressuscitou, ficaria pior o final do que... Ficaria pior ter matado Jesus do que deixado ele vivo, porque agora se eternizaria essa questão da ressurreição. Então, ficaram o centurião com 100 soldados ali, armados, e o túmulo foi selado, inclusive, para que ninguém abrisse, nem os guardas abrissem. Isso foi ordem de Pilatos, a pedido dos fariseus. Então, acontece que quando as mulheres chegam, não tem nenhum soldado ali, e a pedra já estava removida. Essa é a primeira evidência. Elas ficaram assustadas, o anjo disse, ele ressuscitou, ele já tinha falado que ia ressuscitar, e fez conforme a palavra dele, ressuscitou. Ele está indo para a Galileia, lá está marcada uma reunião dos discípulos, ele vai também. Avisa Pedro em especial, e que eu vou encontrar com ele lá na Galileia. Que coisa, né?
E aí elas ficaram amedrontadas e tal. E Maria, em determinado momento, ficou sozinha ali, perto do túmulo. Eu acredito que as outras devem ter ido embora, ela continuou ali, Maria Madalena. Não sei por que ela ficou ali, mas ela ficou ali. Estava chorando e quando ela estava ali chorando porque o corpo não estava ali, mas, e talvez nem acreditando nessa questão de ressurreição, que vai encontrar lá e tal, quem aparece a ela foi o próprio Jesus Cristo, ressuscitado, e conversa com ela. E ela, ao ver aquele homem, ela se confundiu e disse: mas foi o Senhor que roubou o corpo? Se foi o Senhor, me fale. E ele então disse a primeira palavra, Maria. Ela imediatamente soube que era Jesus, reconheceu Jesus, porque era um jeito diferente de chamar pelo nome dela. Ninguém falava com tamanho amor como ele sempre falou com ela. E ela disse: é o Senhor? E sim, sou eu. E aí disse sobre o encontro lá na Galileia. Então ela é a primeira testemunha geral. Veja que a testemunha de Maria Madalena, ela estava em frente à cruz, testemunhou a morte. Estava ali vendo como quando José de Arimateia tirou o corpo, testemunha que ele estava morto. E quando entraram no túmulo, viram que Jesus não estava no túmulo, estava vazia. E agora ela testemunha também Jesus vivo, falando e chamando-a pelo seu nome e dando uma missão para ela. Então Maria Madalena foi a primeira. Aí ele foi aos dois discípulos de Emaús, que estavam lamentando ali sobre a morte de Jesus. Jesus se disfarça e vai como se fosse mais um caminhante ali, e começou a andar com eles pela estrada, e ali viram que eles estavam reclamando. Diz: o que é que vocês estão reclamando? O que aconteceu de novo? Ele falou: mas só você que não sabe? Mataram Jesus. Jesus de Nazareno, mataram ele, era a nossa esperança. A esperança de que ele se tornasse rei. E agora já é o terceiro dia e nós estamos sem esperança nenhuma. Perdemos toda aquela esperança que nós tínhamos. E Jesus começou a explicar a elas, começando por Moisés, passando pelos Salmos e os profetas. Disse, estudou com ela o Antigo Testamento, mostrando o que o Messias iria passar. E confirmando que tudo que Jesus havia passado já estava profetizado. É que eles não estudaram dessa forma a Bíblia. Eles foram instruídos pelos fariseus, dizendo, eles não estudavam esse lado de Jesus Cristo humano dando a sua vida. Eles não estudavam isso. Tinha na Bíblia, mas eles não chamavam a atenção deles isso. Isso era algo que eles descartaram e ensinaram o povo desse jeito.
Então, hoje em dia tem religiões, a Igreja Romana, por exemplo, descartou uma porção de coisas da Bíblia e ensinou o povo as suas tradições, seu jeito de pensar. Ele ignorou certas coisas da Bíblia, colocou costumes, tradições. Isso foi enchendo as pessoas de teorias, criou uma confusão. Estava na cabeça dos discípulos, estava na cabeça de Maria Madalena e de todos ali. Isso era estudado já há muito tempo, assim. 4.000 anos vinham estudando tudo errado. Os profetas foram incentivando o que é correto, mas eles matavam os profetas, eles eliminavam a voz do profeta. E Deus não conseguiu fazer isso. Quando Jesus veio, eles estavam despreparados. Estava cheio de tradições. Por isso que Jesus diz: invalidais os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Então Jesus se declarou e depois, em determinado momento, abriu a visão deles e eles viram que era Jesus ressuscitado. Outra testemunha. Depois apareceu a Cefas. Cefas é o nome de Pedro. E ali ele deu oportunidade para Pedro reconhecer Jesus e pedir perdão. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Refazendo aquilo que ele negou 3 vezes. Depois apareceu para mais de 500 pessoas, de uma só vez. Não se diz onde estavam essas pessoas, mas apareceu para mais de 500 pessoas, sem contar aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou e que saiu pelas ruas da cidade dizendo que Jesus ressuscitou. E eles tinham ressuscitado porque eles também não foram todos que ressuscitaram, alguns ressuscitaram. E Jesus agora aparece para mais de 500 pessoas. E Paulo diz, olha que Paulo foi converter muito tempo depois. Ele era ateu. Ele não acreditava em Jesus. Ele acreditava nas tradições farisaicas de que o Messias era outra coisa. E outra coisa, ele era um romano, mas conhecia muito bem todas as coisas dos judeus. Então, e diz o seguinte, Paulo diz, a maioria está viva ainda, pode conversar com eles. Tem muitos que estão vivos até agora, alguns morreram, mas tem muitos, a maioria está viva. E viram Jesus. Depois, por último, foi Tiago. Tiago era um ancião da igreja de Jerusalém, mais tarde. E agora ele viu Jesus. E depois, por fim, todos os apóstolos viram Jesus ascendendo ao céu. Viram também naquele encontro na Galileia, Tomé dizendo, olha, é o Senhor mesmo. Falou, me toca aqui para ver, e tocou, e depois comeu com eles. E quando subiu para o céu, enquanto estava no céu, alguém aqui na terra estava destruindo os cristãos, mas era uma pessoa sincera, foi instruído errado. Era Saulo de Tarso. E Jesus apareceu para ele no caminho em que ele estava perseguindo o povo de Deus, junto com a sua tropa. E ele então viu aquele clarão, ficou cego dos 2 olhos, caiu do cavalo
e Jesus perguntou para ele, ele viu Jesus, Jesus conversou com ele, por que você está me perseguindo? Ou seja, está perseguindo os cristãos. Mas ele disse, você está perseguindo a mim, por que você está perseguindo a mim? Qual que é o problema? E assim deu a missão para ele pregar aos gentios. Então veja, se algumas pessoas acham que é absurdo que os cristãos acreditem na ressurreição. Mas veja o seguinte, se você crer que Deus é o Criador do mundo, um milagre até da ressurreição é a coisa mais simples, seria a coisa mais simples. Mas você tem que crer em Deus como Criador, que criou do nada, do bara, nada, e veio a existir tudo do nada. E criou o universo. Depois foi criando a vida na Terra. E se ele quisesse, naturalmente, ele podia ressuscitar qualquer um, porque foi ele que fez. Em segundo, a tumba estava vazia. Até os historiadores ateus aceitam esse fato. Historiadores daquela época, como Joséfo, que viveu nesse tempo, deixou escrito que realmente a tumba estava vazia. E que a história contada pelos guardas, subornados pelos fariseus, era mentira. Em primeiro lugar, como os discípulos, todos medrosos, num total de 12 a 15, iriam enfrentar mais de 100 soldados armados para chegar ao túmulo de Jesus e roubar o corpo. Seria um fracasso total para eles. Mas eles contaram essa história porque foram subornados. E outra coisa, por que os discípulos, ao saberem que roubaram, aos fariseus saberem que roubaram o corpo, por que não prenderam eles? Porque o Sinédrio só não podia matar, mas prender podia. Por que não prenderam eles? Já que eram ladrões na concepção dos fariseus. E outra, evidentemente, que nós acabamos de falar, é que tem o testemunho visual e o testemunho audível e o testemunho físico do toque de muitas pessoas. E ninguém morreria por uma mentira. Por que os discípulos iam inventar uma mentira? E morrer por uma mentira? Você pode morrer por uma verdade. Mas por uma mentira, só para manter a mentira? Algum se retratou disso? Nenhum. Nem apóstolos e nem pessoas que viram, testemunharam e pregaram sobre a ressurreição de Jesus foram mortos, mas não se retrataram. Não disseram, não, é porque é mentira mesmo. Não, não teve nenhum. Todos morreram, mas não mentiram. Morreram por uma verdade. Como explicar o surgimento da igreja cristã? Quantas igrejas surgem e morrem? A igreja cristã está viva. Não só 2000 anos, não. É uma sequência do Antigo Testamento que começou no Jardim do Éden. É lá que começou. Mais antiga do que qualquer religião. Quais são as evidências da ressurreição de Cristo para você?
qual seria a sua resposta? Jesus está vivo para você? O que ele tem feito para você? Você é uma testemunha da ressurreição de Jesus.